Do coração da nossa biodiversidade, surgem inovações que transformam a saúde, a ciência e o futuro. O terceiro prêmio Pio Correia de Inovação em Ciências Farmacêuticas com a Biodiversidade Brasileira celebra essas descobertas. Um prêmio que reconhece e impulsiona a pesquisa de soluções inovadoras que nascem da nossa natureza. Chegou a hora de mostrar ao Brasil o impacto da sua pesquisa ou projeto. Inscreva-se! O futuro das ciências farmacêuticas começa com a biodiversidade brasileira. Olá! Boa tarde a todos! Sejam muito bem-vindos! Hoje é dia 16 de junho de 2025. Então, hoje, mais uma vez, nós temos a atividade, né, da educacional, né, com eixo temático Biodiversidade, Plantas Medicinais e Inovação, desse programa educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas no Brasil, em nome da qual eu, como coordenadora, Raquel Oliveira Castilho, lhes dou as boas-vindas. Em 2025, essas atividades educacionais estão organizadas em 6 eixos. Um deles é esse, Biodiversidade, Plantas Medicinais e Inovação. Nós temos também o eixo de análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, tecnologia farmacêutica e cosméticos. Essas atividades desse programa educacional acontecem toda segunda-feira, de 18 horas às 19h30. O calendário está disponível para consulta no site da academia, que é o cienciasfarmacêuticas.org.br, em todas as redes sociais da academia também. Essas atividades são gratuitas, graças aos nossos mantenedores, EMS, Sindusfarma, Eurofarma, IPfarma, Abafarma, Abfina, BD, FCE Farma, Hipofarma, ICF, Sincasmep, Stevanato Group e Itum Brasil. Como eu falei, eu sou acadêmica também, né, da academia, minha cadeira é número 42, e hoje nós vamos trazer aqui para discussão um diálogo da complexidade da planta à complexidade do tratamento com produtos de cannabis, que vai contar com a participação de 2 especialistas, que é o Dr. Paulo Eduardo Holandi Matos. O Dr. Paulo, ele é farmacêutico, doutor em ciências, biologia molecular, tem experiência em farmacologia pré-clínica de produtos naturais, é coordenador de garantia de qualidade do Núcleo de Bioanálise da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, membro do Grupo Técnico de Trabalho de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do CRF e do Comitê Técnico e Temático de Métodos Gerais e Capítulos da Farmacopeia Brasileira. E também presidente do Instituto de Pesquisa e Terapias Complementares. Já o doutor Hilton Oliveira dos Santos Filho, ele é médico, doutor em clínica médica, farmacologia clínica, tem experiência de mais de 30 anos na indústria farmacêutica e assistencial. Dá suporte médico e científico para as atividades de marketing, documentação científica, ensaios clínicos de bioequivalência, farmacogenética e ensaios clínicos de fase 1 a 4, farmacovigilância, pesquisa, desenvolvimento e inovação também. E o Dr. Hilton também é titular com a cadeira número 44 da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e é o coordenador atual do Prêmio Pio Correia. Então, para atividades estão previstas aí 1h30, né? A apresentação inicial é essa que eu estou fazendo. Nós vamos fazer um diálogo, um debate aqui sobre o tema nos próximos 50 minutos e depois teremos, ao final, 30 minutos de perguntas e comentários.
Então, aí, de antemão, eu já solicito a todos que formulem suas perguntas e façam suas colocações no Q&A, no próprio Zoom, né? As perguntas ou colocações vão ser recebidas e organizadas por mim, que eu vou tentar encaixar, com certeza, o maior número possível dentro desse tempo estabelecido. Então, assim, é uma honra, né? Eu vou convidar aí o doutor Hilton e o doutor Paulo Eduardo Orlandi aí para iniciarmos esse diálogo aí da complexidade da planta à complexidade do tratamento com os produtos da cannabis. Nós não temos a intenção aqui de esgotar o assunto, mas trazer algumas luzes, alguns conhecimentos sobre o tema. Então, passo a palavra agora para o doutor Hilton. Obrigado, Raquel. Obrigado, Raquel. O professor Paulo também. Então, nós vamos tratar todo mundo sem o título acadêmico de cada um. Na verdade, o Paulo e a Raquel. A Raquel é uma coordenadora excelente desse grupo. Fui convidado com grande prazer para trazer esse tema. E convidei o Paulo que tem uma grande experiência na área. E exatamente isso, não vamos esgotar. E a complexidade está duplamente citada no texto, tem razão de ser, né? Na verdade, é realmente complexo, ainda é complexo, e eu acho que por algum tempo será complexo. Então, de qualquer maneira, é importante dialogarmos. Então, é um diálogo, vai ter participação, inclusive, da própria Raquel, que é a moderadora, mas o Paulo complementar da parte. Eu vou, é um diálogo. Vou apresentar a pauta rapidamente, para a gente não perder um pouco de tempo. Deixa eu só colocar aqui e compartilhar. Um momentinho só, por favor. Eu vou tentar colocar. Vou ter que abrir em apresentação, um momentinho só, por favor. Aqui está a tela, está em cima. Um pouquinho só. Não é tudo isso que vocês estão vendo, tá? É só para desassustar todo mundo. Na verdade, aquilo é a slide de suporte do que outra coisa. Então, vamos lá. Deixa eu até só diminuir aqui para poder enxergar o que o senão não enxerga o que está escrito. É, Vamos tentar comentar sobre esses temas. São vários tópicos. Esses tópicos, na verdade, provavelmente vão passar rapidamente por eles, tá? Alguns vão demandar mais tempo. Então vamos lá. Sistema endocannabinoide, a cipricidade na grande complexidade, cannabis sativa L, o fitocomplexo, o coa é uma nova bula, entre aspas, né? O certificado de análise, né? Nível de evidência e qualidade dessa evidência, importância no manejo terapêutico, o paciente como centro de orientação, a equipe de saúde, a regulamentação e importância da escolha do delineamento de protocolos clínicos. Veja, regulamentação, importância de protocolo, isso é uma coisa que vai ser feita muito rapidamente, só por conta da consulta pública que foi encerrada agora e está em avaliação para 327. Então, vamos começar, se vocês me permitem. Vocês estão vendo a tela? Deixa eu aumentar só um pouquinho a minha, para poder me enxergar, pelo menos. Para nós está tudo certo, Will. Eu vou só aumentar um pouquinho para poder enxergar vocês, se eu não consigo enxergar. Então, eu vou começar e vamos pelo semente canabinoide. O sistema endocannabinoide ele é composto basicamente por alguns elementos, né? São os receptores, os ligantes e no próximo slide eu mostro a vocês. Essa parte ficou introdutória por mim e depois o Paulo vai complementar à medida do que for adiantando, tá? Então, vamos lá. Receptores, CB1, CB2, os ligantes, que vocês vão ver em seguida, e as enzimas que fazem parte desse sistema todo, tanto enzima de produção como de degradação. Oi, Basicamente, Hilton. diga, por favor. Tá. Você passou agora. Eu ia dizer, eu pensei que você estava passando e não estava passando porque Não, não. continuava na mesma Eu tela. estava falando. Eu vou tentar projetar o mínimo possível para poder ter mais tempo de todos que estão, a audiência nos ver e tentar Não, mas colaborar, está ótimo. tá?
Então vamos lá. Então, aqui é só é mais eu não vou ler tudo isso, mas assim, basicamente o que eu falei é um sistema o SEC, né, o sistema endocannabinoide, é um sistema foi descoberto. Eu vou voltar aqui para não ficar no mesmo chat. É, ele foi em 4050 foi descrito por um químico, era um farmacêutico e químico, tá? Em 1940 e 50 o canabidiol, na verdade. E depois, na verdade, o que ficou para a história, bom, a cannabis sativa é estudada ao longo de muitos anos, mas vamos falar do sistema endocannabinoide primeiro, tá? Isso existe nos vertebrados todos e em alguns outros filos que estão distribuídos também. E, por incrível que pareça, parece um dos únicos que não tem são os insetos. Então, na verdade, ah, ele é presente, ele também participa da homeostase, ele é complexo e até hoje não se sabe totalmente a função dele, só porque somente o sistema endocannabinoide, como qualquer outro sistema, ele, na verdade, ele é mais do que isso, ele atua também nos outros sistemas. Então, assim, ele atua nos outros sistemas que nós temos e por exemplo, dopamina, o serotoninérgico e outros todos que nós conhecemos. Ou alostericamente, né, indiretamente ou diretamente, tá? É, aqui é só para lembrar que os dois receptores, os ligantes chamados, temos dois receptores, CB1 e CB2, eu vou ter uma imagem que é mais fácil de explicar, e os ligantes, né, que são aqui, os que vão se ligar a esses receptores, eles são dois, o anandamida e o 2-AG, tá? E são receptores canabinoides, eles fazem parte da proteína G, tá? São receptores acoplados à proteína G. Uma grande parte dos receptores, eles atuam acoplados, tá? É, uma coisa importante de saber é que, ao contrário dos outros neurotransmissores, ele não está em nenhum outro, não está em vesículas, ele não fica contido em alguma vesícula ou outro local. Ele tem um local de contenção, ele é recrutado na medida que é necessário a sua ação. Aqui eu estou passando rapidamente para o Paulo poder. Por favor, Paulo, por favor, vamos lá. Já que é um diálogo, né, vou Isso, pedir exato. a Para você não ficar palavra. palestras, né? Eu quero só, muito rapidamente, agradecer o convite à professora Raquel, ao Hilton, que acabou me indicando, e que é um prazer enorme estar aqui na academia. Sabe, é um momento de glória, glória pessoal, de poder estar aqui participando, discutindo um assunto que nos mobiliza, né? É complexo, mas além da complexidade que a gente vai ver sobre a planta, sobre o sistema endocannabinoide que a gente está vendo aqui agora, sobre o tratamento, ele tem uma complexidade inerente, que é porque é uma planta muito estigmatizada. A gente cria uma visão sobre aquela planta e acaba depois dizendo, tem grupos, né? Ou os que acham que serve para tudo, ou os que acham que é a erva do diabo e não deve ser nem utilizada. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo para trazer um pouco de luz. Vamos ver se a gente consegue. E o Hilton, já falar o professor Hilton, ele, ele volta um slide. Aqui? Ele falou. Não, esse aí está para frente. Volta um do que você fez. Que ele é ligado então à proteína G e que ele não fica em vesículas. Acho que foi nesse que você falou. Aqui. Feito sob demanda. Isso é muito importante, porque não há depressão do sistema. Né? Os sistemas que ficam em vesículas, a partir do momento que a gente desgasta muito, não tem mais vesícula, não tem como repor, porque as vesículas se esgotaram. Né? Esse sistema, como ele é produzido sob demanda, a partir de fosfolipídios, a partir de lipídios que estão na membrana, ele pode continuar trabalhando ad eterno. Né? Não há um esgotamento desse sistema. Então, esse é um aspecto importante que está ligado à importância, ao papel desse sistema que o Hilton abordou, que ele vai agir sobre os outros sistemas.
Então, o Hilton vai falar um pouquinho para frente, eu volto a palavra, que é sobre o sistema de sinalização. Como que ele modula os outros sistemas? Ele já disse que alostericamente ele também se liga a outros receptores, modulando diretamente os outros sistemas, GABA, serotoninérgico, GABAérgico, dopaminérgico, então ele modula diretamente, mas ele modula também na fenda sináptica. Quando um sistema está mandando informação para o próximo neurônio, ele trabalha nessa modulação desse sinal. E o Hilton vai trazer para a gente como que ele faz É, isso, né? rapidamente isso é. É, Posso ter pode, uma parte aqui? lógico. Eu gostaria só de tecer um comentário, né? O doutor Paulo trouxe uma questão muito interessante, né? Que é uma planta demonizada, né? É uma planta das mais antigas, o cânhamo está aí citada, inclusive até na Bíblia. Mas o que eu queria trazer sobre o sistema endocannabinoide também é que as plantas medicinais ainda continuam, inclusive, nos trazendo conhecimentos do funcionamento do nosso próprio organismo. Então, esse sistema endocannabinoide, canabinoico aí, ele foi descoberto porque estávamos estudando a química das cannabis. Né? Então, a gente ainda se surpreende como o nosso próprio organismo funciona, né? E qual não foi a nossa surpresa de descobrir tantos receptores em tantos órgãos que eles vão comentar agora. Eu nem vou falar muito para não atrapalhar, né, a conversa aí para frente, mas só chamando a atenção disso, que as plantas medicinais, essa biblioteca viva, né? São nossos ancestrais comuns do ponto de vista genético, eles continuam aí nos surpreendendo e mostrando o funcionamento do nosso corpo. Hilton, É. pode Não, seguir, mas foi obrigada. importante que eu ia falar exatamente isso, Raquel. Por isso é diálogo, por isso eu falei que moderadora só você faz parte do diálogo. Eu gostaria só de complementar que, basicamente, o que falou a Raquel agora, a Raquel nesse momento, tá? É importante separarmos o sistema do canabinoide dos fitocannabinoides citados pelo Paulo. Então, assim, os fitocannabinoides é uma planta que é demonizada ou é endeusada, na verdade, né? Ou é panaceia ou é Deus, né? Ou é do diabo. Ou seja, serve para tudo, de unha encravada até queda de cabelo, ou então não serve para nada, é uma erva do demônio, só serve para deixar todo mundo louco, que não deixa louco, na verdade, né? Assim, mesmo que você o THC, quando muito, é um psicoativo, mas não vai ficar louco, não é psicodélico. Psicodélico é outra classe, é outra coisa, é Sim. alucinose, é outra coisa, mas tudo bem. A Raquel tem toda a razão. Os opioides também foram descobertos através dos opioides, ou seja, do ópio. Então, isso tudo foi estudado através de plantas e o interesse em descobrir lá atrás, o Michelin teve um interesse anedótico, né? Foi uma experiência, na verdade, né? E antes dele, em 40 que eu citei, né? Esse William, eu não lembro o nome do sobrenome dele, tá? É um professor William. Ele também teve a percepção de que a planta, por esse uso milenar, né? Ela tinha algum tipo de ação. Então, assim, o Michel, na verdade, eu gosto de citar, o Paulo vai citar isso, porque ele foi aluno do professor Carlini, eu também fui, então, na parte de farmacologia, e é um médico, ele era par do Michelin, tá? É muito pouco citado, né? Engraçado que nós temos cientistas grandes, grandiosos aqui no Brasil, e é tão pouco citado. O professor Carlini foi um psicofarmacologista, foi a DOC da Anvisa, foi da antiga, como é que chamava? Comissão? COPEC não, comissão, era uma comissão técnica da Anvisa que foi de ADOCS. Eu participei de algumas reuniões com ele, presente, inclusive, ele foi meu professor. Mas que seja, eles pesquisavam juntos e foi feita uma pesquisa, um experimento com um bolo, né, o tal do bolo que a esposa acho que do Michelin fez, foi o primeiro estudo randomizado aleatório, né? Foi aleatorizado, não foi randomizado. Não, até que foi randomizado, porque ela era cego, só ela sabia, era bolo cego. Para quem comeu e quem não comeu. Depois o Paulo, com mais calma, disse isso, não é verdade. Com o THC, só. Ele fez e aí que ele descobriu que tinha realmente alguma coisa, e aí ele separou, ele era químico, Michelin,
a Michela, o Michelan, e o Carlini era médico, era psicofarmacologista. E aí, na verdade, só parei no CB1 e CB2 porque o primeiro que ele descobriu foi CB1, o descrito, né? Ele isolou o receptor que tinha ação fitocannabinoide. Só quero deixar claro, aqui os pontinhos verdes são o CB1 e o CB2, desculpe, ao contrário, né? O azul, o CB2 e o CB1 não quer dizer que Azul. sejam restritos nesses compartimentos, tá? O CB1 e o CB2 estão restritos, ora, vamos dizer que são principalmente receptores CB1 no cérebro e sistema nervoso periférico, e o CB2 como em órgãos periféricos associados com o sistema imunológico, entre outros, tá? Mas você tem na pele também receptor de CB1, receptor de CB2, você tem CB2 no cérebro, ou seja, o Paulo depois acho que com mais oportunidade pode falar sobre isso. Você quer fazer alguma coisa, algum apontamento agora, Paulo? Quero sim. Perdão, quero sim. Vou aproveitar, Hilton, só para destacar assim o que é o mais importante. A distribuição está no corpo todo. Ou seja, potencialmente é difícil encontrar um sistema que não tenha um receptor endocannabinoide. Um receptor do sistema endocannabinoide, né, que é formado lá pelos receptores, pelos ligantes, anandamida, 2-AG, que o Meshulam, o nome também tem hora que eu troco, é o É, Meshulam, que ele sim, que conseguiu isolar o ligante endógeno, que ele fez lá os testes com a esposa, viu que realmente tinha muita potência essa substância que tinha naqueles extratos que ele fez, então ele foi, tentou, isolou junto com um químico, conseguiu isolar então o ligante endógeno e depois em 92 é que foi clonado os receptores. Mas, ou seja, é uma planta que está com a gente há milênios e só recentemente que a gente começou a estudar, né, Hilton? sim, sim. Vamos lá, já são 18h30, então vamos avançar. Tem que avançar. Aqui, na verdade, só para deixar claro, eu não vou entrar em detalhes nenhum um por um, que na verdade eu não tenho que guardar nada dele. É igual o mapa metabólico que todo mundo estudou na faculdade da bioquímica, ou seja, hoje você tem a metabolo, você tem as ômicas também, então agregado ao mapa metabólico, você tem as ômicas também. Então, também tem a ômica do canabinoide, tá? Então, dos canabinoides. Então, depois, oportunamente, em outra ocasião, a gente fala sobre isso. Basicamente, eles são formados de fósforo do ácido araquidônico, então eles são as enzimas vão atuando nessa cascata até formar a anandamida, o AEA, né? E o 2-AG, tá? E depois são degradados, depois de utilizados, isso é tudo em milissegundos, tá? Degradados em ácido araquidônico novamente e retorno à lamida, anandamida, né? E o 2-AG em ácido araquidônico mais glicerol, tá? É basicamente para vocês entenderem que existe uma cadeia de formação e de degradação que é dinâmica e dependente daquilo que é necessário, ou seja, ora vai estar formando 2-AG, ora vai estar formando anandamida em um mesmo sistema, porque eles podem atuar, e aí o Paulo depois a gente se complementa quando falar de receptor novamente, Paulo, dos fitocannabinoides, eles atuam não allostericamente em um receptor, deformando a conformidade do receptor e fazendo com que, por exemplo, a anandamida não se encaixe no receptor CB1, ele vai se encaixar meio parcialmente, né? Então você tenha também essa sistema fechadura e chave, né? Que é o de receptor e transmissor, eh, eh, com a moldagem do receptor modificada. Aqui é um esquemático, tá? Eu vou diminuir, senão eu não enxergo. Na verdade, é um dos, acho que é o único, se o Paulo, por favor, me corrija, que tem a formação pós-sináptica, tá? Aqui houve um canal de cálcio, né, que induziu a proteína G,
produziu o 2-AG por algum estímulo, tá? Ele foi recrutado, então ele produziu, que foi, e foi para o pré-sináptico no receptor CB1, tá? Então a transição retrógrada, ela é característica desse sistema endocannabinoide, tá? As células pré-sinápticas, aqui está liberando algumas vesículas, não é nenhum dos dois, tá? Aqui é o sistema que por algum motivo, esses receptores, neurotransmissores, deveriam ser liberados, então foram estimulados por alguém, que aí ele foi aqui, por alguém que eu digo do organismo, outro, foram recrutados, né, a palavra mais correta. E aí teve um influxo de cálcio que estimulou através do G, que também atua, né, nessa bombinha aqui e formou o 2-AG, retroalimentou o CB1 e que foi também através do canal de cálcio. Aqui eu tenho uma. Aqui eu já entro no fiscal canal, eu não quero mostrar isso, tá? Então, Volta, volta, volta. aqui, Posso só aquela mensagem para levar para casa, né? Que diga. é assim, qual a Opa, importância, desculpa. essa mesmo. Qual a importância desse sistema de retroalimentação? Então, o Hilton comentou lá atrás que ele faz uma modulação dos outros sistemas diretamente ou na fenda sináptica, né? Aqui está mostrando a fenda, e a gente está acostumado com a transmissão é, do sinal nervoso através da transmissão anterógrada, ou seja, vai do pré-sináptico para o pós-sináptico. Isso. Pós-sináptico. Então, ele vai do pré, vem o impulso, tem lá a liberação de despolarização, liberação do neurotransmissor, as vesículas se abrem, vai lá passar aquele sinal através dos neurotransmissores para a célula pós-sináptica. O sistema endocannabinoide, quer dizer, os ligantes do sistema endocannabinoide, o 2-AG e a anandamida, eles estão no receptor pós-sináptico. Em que sentido? Se o receptor pré-sináptico estiver mandando impulso o tempo todo, ele está saturando o pós-sináptico. O pós-sináptico já não consegue mais responder de tanto impulso que ele recebe para continuar transmitindo aquela informação. Seja qual informação for. Vamos imaginar a dor, um sinal doloroso. Né? Passa do corno da medula para o próximo neurônio. Se eu estiver sendo muito intensivamente mandada essa informação, o que o sistema endocannabinoide vai fazer? Ele vai dar uma modulada, ele vai cuidar para que a homeostase do sistema diga para o neurônio pré-sináptico de para um pouco. Para de mandar tanto sinal para mim, eu estou esgotado, eu não consigo mais continuar funcionando como deveria funcionar. Então, nesse sentido que a gente diz que ele trata, que ele vai ser responsável pela homeostase. E aí nos vários sistemas. Então, se você tiver fome de mais ou fome de menos, qualquer coisa que seja um impulso grande, o sistema endocannabinoide vai trabalhar para que se atinja a homeostase. Quando a gente usa ligantes exógenos, que a gente colocou, a gente pode estar estimulando de uma outra forma. Então, um neurônio inibitório, GABAérgico, que está mandando um estímulo para de comer, para de comer, para de receber esse impulso, o endocannabinoide vai fazer com que aquele impulso inibitório não chegue no próximo. Então, não fica, como é que falou? Não fica louco, né? Usando essa substância, o É, THC, mas isso. abre um pouquinho o córtex pré-frontal. É como o álcool, né? O álcool também, ele libera algumas coisas que a gente perde um pouco aquele filtro. Mas é nesse sentido, porque ele vai inibir a ação do receptor pré-sináptico, a transmissão anterógrada através desse mecanismo de transmissão retrógrada. E eu queria complementar também que, eu não sei se a Raquel queria falar alguma coisa, se você estava querendo falar. Não, não pode seguir, Assim, Hilton. na verdade, assim, que é importante, já trazendo para, lógico, vamos falar sobre, o Paulo vai falar sobre os fitocannabinoides, mas vamos trazer para a parte de homeostase, o desequilíbrio dessa homeostase ocorre no sistema endocannabinoide, é muito importante, porque ele leva, tem um momento, o sistema endocannabinoide, ao longo da vida, ele tem
uma maturação como tudo, né? E tem um declínio como tudo. Então, na verdade, você tem uma certa exaustão ou deficiência de sistemas, do sistema endocannabinoide, como todos os outros, tá? Então, homeostase, em algum momento, por isso que as plantas são tão, assim, falando só em fitoterápicos, né? Que nós temos diversos outros que fazem também isso. Então, eles são importantes para que essa modulação, ao longo dos anos, se torne o mais próximo possível, para que atue na longevidade. Então, eu dou um exemplo: se você tiver um deslocamento de expressão demais do CB2 a nível periférico no músculo, você vai ter uma dor. A dor com essa expressão, a expressão a expressão CB2, ele acaba do receptor, ele acaba sendo necessária, como ocorre em qualquer outra expressão por exemplo, você vai inibir a fenda sináptica no sistema, os inibidores de recaptação de serotonina, tá? Não adianta se inibir, porque daqui a pouco está formando um monte de outros receptores que dá a tal taquipraxia, que é mais comum no GABAérgico, né? Mas que você vai ter um monte de receptores para compensar aquele que você está inibindo. Então, recaptando é melhor do que você inibir. Então, na verdade, eu estou dando exemplo de outro sistema que também tem atuação do CB1 do CB2, desculpe, do 2AG e da anandamida, que é o serotoninérgico, também tem. O opioide também tem, o GABAérgico também tem, e o Paulo talvez a gente pode ter tempo de entrar nisso aqui. É só para deixar claro que quando existe a homeostase deixa de existir, você já houve um desequilíbrio desse sistema endocannabinoide, tá? Então, ele acaba se expressando para... Aí que o Paulo falou, a fome, né? A fome dos seus ligantes, ele começa a querer comer. Então, ele está na superfície da expressa e ele está aguardando só o seu ligante. É, Esse é um parecer que assim, vai lá na frente, vai ter importância no manejo clínico do paciente, tá? Então, isso é importante colocar. Diga, Paulo. Não, eu ia só dizer que tem tanta coisa tão interessante que eu fico preocupado se a gente vai conseguir cobrir um terço do Não, previsto. Porque eu Não, acho que é muito importante também a gente ouvir as perguntas depois, porque eu sei que a professora Glauce já mandou uma pergunta arrasa quarteirão, que é aquela, e o do SUS? O CBD vai poder entrar no SUS ou não? Então, aí eu posso é uma questão, abordar na questão. Entrar no SUS é um problema, assim, vamos adiantar já ou vamos Não, deixar eu para não depois? queria dar spoiler, só queria Não, dizer que a porque gente vai vai estar na precisar correr regulamentação para lá chegar embaixo. lá na É frente, nos últimos, mas é bom senão vai guardar essa faltar que tempo. sim. não, eu É, já guardei. Pode ficar é, tranquilo que eu já guardei a pergunta aqui, tá? tá. Guardei. Pode seguir, que agora a gente vai falar um pouco da questão do fitocomplexo, né? Vamos falar na Aqui, na verdade, cannabis. eu não queria entrar, deixa eu ver, não tem mais nada. Vamos falar do fito complexo, vou parar de compartilhar, tá? Porque aí falar do fito da planta e o fito complexo, tá, Paulo? Tá fechado o microfone, Paulo. Eu tive um problema hoje desse tecnológico, eu quase morri do coração. Porque houve uma incompatibilidade da câmera com o microfone, com o fone. No final parece que tudo estabilizou. A única coisa que não ficou funcionando é que quando eu apresento a minha apresentação, que não é uma apresentação, são só alguns slides que eu trouxe, de acordo com o tempo e a conversa, eu vou apresentar. Eu não consegui botar no módulo apresentação. Certo que Apresentação. esse daqui eu consegui. Então deixa eu compartilhar minha tela. Compartilhar, eu vou escolher onde é que ele está. É esse aqui. Share. Vocês estão vendo? Bonitinho. Sim. Pegou. É complexo por uma série de fatores que a gente viu, né? Que o próprio sistema endocannabinoide, ele modulando os outros, já traz uma complexidade. A planta, eu vou apresentar depois que ela tem também uma complexidade inerente, não só a planta, mas a produção dos produtos de cannabis, produção dos medicamentos. Mas nesse slide, traz uma série de nomes que a gente ouve, né? Cultivar, terpeno, sativa, índica, coisas que eu gostaria
que a gente pudesse um dia esclarecer para tirar essa mistificação do que era dito e o que a gente já tem de informação nova na ciência. Só que é muita coisa. Para a gente falar sobre os processos de extração, sobre as variedades que a gente tem, o que é um óleo full spectrum, o que é descarboxilação, THC, CBD e os outros canabinoides. Então, não vou ficar nele, vou parar de compartilhar. Doutor Paulo, já fica o convite. Não, seria muito interessante se a gente pudesse pensar em um dia, não sei se exatamente mas pensar um dia a gente avançar com alguma coisa, como depois a gente pode conversar, as outras instituições têm lá fora, que é a formação de médicos e farmacêuticos. O Hilton vai falar sobre a equipe de saúde, que é muito importante. E como avançou muito rápido, se a gente tiver a oportunidade, seria interessante. Eu vou trazer um outro slide, que agora é praticamente sobre o tema de hoje. Vou aproveitar esse daqui, ó. Ele não vai aparecer compartilhado. Opa, fiz errado. Deixa eu ver se eu ponho por aqui, só um minutinho. Não, deixa eu voltar. Zoom. Eu vou share, vou abrir ele e aí eu vou tentar colocar ele no modo apresentação de slides. Para mim ele foi, não sei se foi para vocês, Não, foi? Não. Né? Então não. esse que é o Mas problema. pode deixar. Pode Deixa Posso assim, deixar? Paulo. Ele não fica tão grande, tá. Não. Não sei o que mais está aparecendo ali da minha tela, mas olha, que fica aqui entre nós, tá? Não tá, não. Não, não Então tá tá. bom. Só tá aparecendo seu slide. Só o slide. Tá ótimo. Esse é um ponto que nos une, né? Nós que adoramos a biodiversidade, escolhemos trabalhar com substâncias complexas, que são as plantas medicinais. Elas são substâncias complexas, é diferente dos medicamentos sintéticos, a não ser as associações, que trabalham às vezes com uma molécula única, na maioria das vezes. E já é complexo fazer farmacologia de molécula única. Eu lembro quando eu comecei com produtos naturais lá no Mato Grosso, com o professor Tabajara, isso no século passado, a farmacologia de produtos naturais, olha que triste dizer isso, era considerada uma farmacologia suja. Eu entendo, como farmacologista de produtos naturais, o quanto é difícil trabalhar com fito complexo. Porque como é que eu vou estabelecer mecanismo de ação se eu tenho vários constituintes? Como é que eu vou inferir que esse... Bom, aí a gente vai para a pesquisa básica, faz lá na bancada, a gente consegue ver uma série de possíveis mecanismos e consegue até trabalhar depois sobre a potencialização, sobre o sinergismo desses constituintes. Mas nós decidimos trabalhar com uma planta, com plantas, e a planta de hoje é a cannabis sativa, que tem hoje, esse número que eu trouxe, não está atualizado, eu não consegui atualizar agora, mas sei que todo dia estão descobrindo novos canabinoides. Né? Hoje mesmo eu participei de uma banca da Universidade Federal de Goiás, com o professor Edmilson Cardoso, e a mestranda trouxe, a Beatriz, ela trouxe um paper, agora, 2 meses atrás, que trouxe mais um novo canabinoide identificado. Então, a gente fica assim, até com medo, né? Porque, nossa, vou trabalhar com uma planta, é THC, é CBD, agora de repente tem um monte de outros constituintes. Então, esse é o desafio que a gente encarou. Eu vou parar de share e vou ver se eu consigo share o próximo, que é esse daqui, que seria mais ou menos, vou botar de novo. Ele não aparece a tela inteira, né? Ou apareceu? Ainda não. Eu fiz errado. Ai, Paulo, eu fiz antes do share. Deixa eu ir aqui de novo, para cá. Eu fiz errado o caminho. Eu fico assim ansioso. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Qual que é a tela? É esse daqui, ó. Esse daqui, share. Bom, esse aqui é um pouquinho da parte que ficou para mim. Quer dizer, o diálogo é sobre tudo, mas a complexidade da planta leva a um grau de complexidade dos produtos de cannabis. Então, e o médico, o que ele quer? Ele quer
prescrever um produto, que ele saiba o que, que tem ali dentro e quais são os possíveis mecanismos de ação daquelas substâncias, mas é difícil de ter esse controle, porque faltam estudos, ainda falta muito estudo, mas também porque planta medicinal, como eu disse antes, ela é complexa por si só, porque ela tem uma série de substâncias. A produção da planta medicinal também é complexa, e eu tenho mais um slide que, se der tempo, eu vou mostrar, eu acho que vai dar. Esse aqui não está. Deixa eu ver se ele ficou. Não, esse aqui já. Ele não fica grande, né? Não. Não fica. Deixa eu voltar para lá. Ele fica, eu teria que ter mudado lá. Bom, e depois eu não vou falar hoje sobre a complexidade dos processos de extração, vou só passar por cima. E se a gente tiver tempo, falar um pouquinho da complexidade dos produtos que a gente tem no mercado. E também como é difícil para a gente, eu trabalho com controle, com garantia de qualidade aqui na Universidade Federal de São Paulo, e quanto é difícil a gente fazer esse controle garantir a qualidade, né? Eu nem vou entrar no que é qualidade atualmente, e vou compartilhar minha próxima tela aqui bem rapidamente, que é só um exemplo de como é difícil a gente controlar. Esse é um slide sob demanda que o Hilton que pediu para mim. Onde é que... Ah, ele está aqui. Ó, Sob demanda. o Hilton pediu, você precisa falar alguma coisa. Vou falar, pode deixar. Que são... Onde é que está? Se eu achar ele aqui... Papapá, papapá, papapá. Ah, tá aqui. Complexidade da cannabis. É esse daqui, ó. Esse é um trabalho, deixa eu fazer o share. É um trabalho que ele estudou a evolução dos constituintes em canabinoides durante todo o ciclo de produção da planta. A gente sabe que a planta, ela tem, antigamente a gente dizia que tinha duas espécies, cannabis sativa, cannabis indica, três, cannabis ruderalis, mas essa discussão ela foi vencida. Hoje a gente sabe que tem apenas uma espécie com variedades, é cannabis sativa, L, e depois tem as variedades que são cannabis sativa sativa, cannabis sativa índica, cannabis sativa ruderalis, afeganistana, talvez até surja uma brasiliensis aí daqui a um tempo. Mas o que ele fez nesse trabalho? Ele viu que durante o crescimento da planta, dos 3 quimiotipos, esse também é sob demanda, a gente tem quimiotipo 1, que é plantas ricas em THC, quimiotipo 2, que são plantas equilibradas, concentração de CBD e THC, e quimiotipo 3, que é rica em CBD. Vocês viram que eu entrei já no CBD e no THC e nem expliquei o que era, né? Eu já fui direto lá do sistema endocannabinoide para os canabinoides, os fitocannabinoides, falando dos dois principais que a gente ouve falar, que é o canabidiol e o tetraidrocannabinol. Tetraidrocannabinol psicoativo, como o Hilton falou, e o canabidiol não psicoativo, daí ele ter sido mais estudado, mais facilidade, há muito trabalho sobre o canabidiol, mas esse trabalho ele mostra, e eu vou já passar para o... Foi pena não ter posto, porque no final acabei falando na sequência aqui, né? Poderia ter posto todos na mesma apresentação, mas eu não sabia que tempo que eu ia ter. Eu estou no meu tempo, né, Hilton? Não, tá bom. A Raquel Tá tem que bom. moderar aqui, tem que Então eu controlar. vou, então eu vou. Sim. Eu vou tentar acelerar. Tentar acelerar, não. Eu acho muito importante a parte das perguntas, porque a gente imagina um cenário com determinada audiência, e de repente a gente vê pessoas assim que eu gostaria muito de ajudar a responder as dúvidas que essas pessoas estão aqui hoje. Então, o que ele fez nesse trabalho? Aqui na complexidade da cannabis, ele foi mostrando que quando ele planta, no período de crescimento, dá para ver meu mouse? Dá. Growing Dá. time em dias. Então, ele fez no 5º dia, 12º, 18º. A cada semana, ele foi fazendo uma titulação nos 3 quimiotipos, 1 rico em THC, 2 o verdinho rico equilibrado 1 para 1, e roxinho o 3 rico em canabidiol. Ele foi vendo o quanto que esses monoterpenos iam variando na fase de crescimento, até o dia 179. Os monoterpenos nesse lado esquerdo nas folhas e os monoterpenos nas flores. Daí eu já gostaria de
não é derrubar, né? Estão aqui os dados. Aparecem as concentrações, não é tão grande. Mas as folhas também têm monoterpenos. Né? A planta toda, a gente que é da área de plantas medicinais, a gente sabe, né? Qual é o farmacógeno, né? Qual é a parte da planta que é a mais rica? Ah, na cannabis são as flores, mas não quer dizer que a gente não encontre nas folhas. Inclusive nos caules. Lá nos idos de 2014, o CBD não era extraído das folhas nem das flores, muito menos das flores, era extraído dos caules. Porque lá nos Estados Unidos era permitido importar caule de cannabis porque era usado para outro fim, e aí do caule extraiu o CBD. Hoje a gente extrai das flores, é um produto com muito mais qualidade, com muito mais qualidades do que aquele CBD antigão lá que, de 10 anos atrás. Mas o que a gente vê? Que o perfil dos terpenos ele vai variando de acordo com o período de floração. Eles foram até 180 dias, a gente vê que bem no finalzinho, passei para o lado direito, monoterpenos nas flores, que é o que a gente usa hoje, que há quase que uma inversão, né? Questão de uma semana de distância, ele tem mais monoterpenos no quimiotipo 1, o quimiotipo 1 ele começa já a perder a partir do dia 165, o quimiotipo 3, que é o rico em canabidiol, ele continua produzindo também até o, 2 semanas para frente, ou seja, esse só trouxe para exemplificar que na produção, independente de que adubo eu estou usando, que terra que eu estou plantando, que latitude que a gente está plantando, só o dia da colheita faz diferença no perfil fitoquímico, na proporção entre os diferentes canabinoides e terpenos. Esse foi um slide dos terpenos. Eu tenho um outro slide que é dos canabinoides, que eu acho que é o que interessa mais para a gente. Deixa eu pegar ele aqui. Onde é que tá? Papá, papá. Aham, aham. É esse daqui. C5. E eu acho que eu fechei ele no outro. Share. THC, THCA e CBDA. Também não falamos, a gente precisa ter o dia daquele para tirar as dúvidas. A planta não produz um pouquinho de THC, produz, né? Mas ela produz THC na forma ácida. E por um processo natural de luz, idade, ele se transforma em THC, o CBD também. Então, quando ele foi quantificar nesses dias, ele quantificou o THCA, o CBDA e o CBGA, que aí depois eu já vou passar a palavra para o Hilton, porque é uma nova molécula, além dos CBD e THC, está surgindo agora o CBG, que é o canabigerol. De novo, ele faz aquelas comparações com os diferentes modelos. A gente vê, quando a gente procura flores com CBG, está aqui no quadro inferior à direita, a colheita deveria ser antecipada, se levar até o último dia. Ou seja, o que eu quero mostrar? Se ele colher com 157 dias, ele vai ter uma outra planta com muito mais, com a proporção de CBG maior, né? Em relação ao THC. Perdão, se ele colher lá no último dia 180, a proporção de CBG para o THC vai estar maior, porque ela diminui a produção de THC quando vai chegando no final do ciclo. Ou seja, o Wilton pediu para falar sobre as variedades. A gente tem muita... Vou parar de compartilhar aqui. A gente tem muitas variedades dentro da espécie cannabis sativa. Por quê? Porque, como ela foi proibida, a planta, ela ficou obscura, num mundo paralelo, em que esse mundo, que é um mundo milionário, giram bilhões de dólares nesse mundo, 200, a ONU estima, agora as últimas estimativas, não sei que número que está, mas era 220 milhões de pessoas consomem cannabis diariamente, para outros fins, não os fins terapêuticos. Fins terapêuticos, Recreativo. o fim recreativo, então, essa planta ela continua existindo, ela continua sendo produzida, só que clandestinamente. E essa proibição trouxe, há 100 anos que a gente teve, começou lá na década de
20, 30 do século passado, ela trouxe um tremendo atraso para a ciência, né, a gente não pôde estudar, e agora a gente está nesse renascimento da cannabis, onde a gente vê esse esse essa idolatria, eu diria, né, ela É. provoca paixões, isso me incomoda, porque eu posso dizer que eu sou um apaixonado, mas eu tive que trabalhar isso para não achar que ela vai resolver todos os problemas, que todas as pessoas podem usar, e não é bem assim. Muitas pessoas não podem usar, espero que a gente tenha tempo, né, doutor Hilton? Muitas pessoas não podem usar, o tratamento Isso. não é fácil fazer o tratamento. Eu tenho mais slides, mas eu vou voltar a palavra, não vou compartilhar Sim. esses outros, para que a gente tenha tempo Paulo, só de... queria que você É, complementasse, desculpe, Fala. você quer falar? Posso Não, falar? não, não. Ah, não, eu ia só. Eu ia só agradecer as colocações, isso mesmo ficou clara a complexidade. Primeira classificação das espécies vegetais em várias espécies, que aí fechou. Eu estou fazendo um resumão, um sumário. Né? Depois a química, a gente pôde ver com quase 600 substâncias diferentes presentes Sim, lá no fitocomplexo. E aí nós temos vários canabinoides, como o THC, o CBD, que são os mais conhecidos e os mais badalados. Agora a gente está vendo aí o CBG, que está chegando com força total aí, e a nossa legislação fala disso, né? Então, agora fica claro que a gente precisaria aprofundar muito mais esses assuntos, mas fica claro a complexidade, inclusive quando é trazido os diferentes quimiotipos, né? Uma espécie com a isso. plasticidade genética grande, É, quimiotipos diferentes, com proporções diferentes, né? E o doutor Paulo trouxe aí sobre a questão do full spectrum, broad spectrum, então tudo relacionado a concentrações desses diferentes canabinoides, que na verdade todos eles trazendo a questão do fitocomplexo com essa ação sinérgica, né? Que nessa área de canabinoide é falado o efeito comitiva, o termo lá entorragem. francês, É, é, entourage, é. que é o termo francês ainda. Eu sou fã dos fitoterápicos, né? Então, os farmacologistas realmente têm muita dificuldade de trabalhar com fitoterápico. É uma caixinha de surpresa, porque de acordo, inclusive, do doutor Paulo falou aí das épocas da coleta, dos dias de coleta, mas, inclusive, dependendo de qual é o derivado, que extrato, como você extrai, qual é o método, a composição já muda completamente também. Então, a gente precisaria de um dia para falar dessa questão da extração, da obtenção desses produtos também, né? Agora eu vou passar a palavra para o Hilton, que o Hilton quer trazer considerações sobre o que o doutor Paulo estava falando, e a gente já pode passar para a questão clínica, né? Sim, E a sim. questão da prescrição também, e os tipos de medicamentos canabinoides, né? Tá. Então, Hilton. Na verdade, tem que ser mais ou menos rápido. Mas vamos lá. Primeiro, eu queria só reforçar o que a Raquel acabou de falar e o Paulo também. Na verdade, nós estamos falando de um fito complexo, tá? Então, o efeito entorragem, na verdade, é sinergia, que a gente vê na literatura como um todo. Eu sou contra, assim, contra em tese, tá? Eu acho que você ter uma linguagem para canabinoides é diferente de todos os outros fitoterápicos, eu pessoalmente não me agrada. Então, eu prefiro não utilizar entorragem, comitiva e sim sinergia de ação, que existe para todos os fitoterápicos. E o complexo fitoterápico é talvez mais importante que os próprios os fitocomponentes são mais importantes. Os fitocannabinoides é um dos componentes. Ele citou outro, que são os terpenos, a classe de terpenos, eu adoro terpenos, assim, eu adoro lidar com os terpenos de todas as espécies. Assim, em específico da cannabis, ela tem uns terpenos que são muito ativos, sinergicamente falando. E os componentes que existem na planta, especificamente a cannabis sativa, ela tem que formam um fitocomplexo rico. É o que diferencia muitos do que existe no mercado hoje brasileiro, tá? Nas farmácias. E isso é importante saber sobre isso também. O Hilton, e além desses, nós temos os flavonoides
também. Exato, é o que eu ia falar. Por isso que eu falei de físico Que são complexo. Eu falei, temos que ver, neuroprotetores. exato, tem flavonoides, tem alcaloides, tem outros todos estão lá dentro que diferenciam. Você pega, vou dar um exemplo. Existe um extrato, por exemplo, de 200 miligramas por ml, ou um de 150 miligramas por ml, com 50 miligramas de canabidiol. Você, isso no Brasil, tá? Se você tiver com THC menor que 0,2, 0,3, que é o permitido no Brasil, e 0,3 no mundo, e vai ser agora aqui 0,3, teoricamente, eh, você vai ter medicamentos diferentes. Eles são totalmente diferentes. Você tem um conflito complexo que vai atuar de uma maneira diferente daquele que só tem 50 miligramas de canabidiol, por exemplo, isolado, tá? Que na verdade é o purificado, né? A gente não pode falar que é isolado, porque se for isolado, na verdade, cai como um sintético. E nós estamos falando de nem semissíntese, na verdade, nós estamos falando no isolamento puro e simples, que é feito, é a área que você chega num. De qualquer maneira, assim, a importância clínica disso, do fitocomplexo, em qualquer planta, mas principalmente hoje, especificamente no canabidiol, o CBG que foi citado, eu vou utilizar o CBG como um case para que a gente fale já sobre nível de evidência e grau de recomendação, tá? Vou passar rapidamente sobre isso. A grande crítica que se ouve no mercado e de médicos, uma boa parte dos médicos e dentistas são os prescritores autorizados pela Anvisa, né? É, é, de que não existe evidência nível um. Não existe mesmo, tá? Assim, são pouquíssimas. Existe uma meta-análise muito mal feita, que, na minha opinião, tá? Desculpa, eu tô falando que foi mal feita. Os autores não são brasileiros, tá? Então, assim, de qualquer maneira, eu acho que eu acho que a aqui tá caindo pergunta aqui para mim, eu acaba tirando foco. Assim, de qualquer maneira, essas meta-análises que você não consegue uma revisão sistemática bem feita é melhor que uma meta-análise mal feita, minha opinião, tá? O nível de evidência é um pouquinho maior, mas uma revisão sistemática seria ideal. O nível de evidência, nós temos um grande. Aí eu quero elogiar a Anvisa, acho que nesse momento nós falamos até agora na Anvisa, mas a Anvisa, na figura da GEMESP, que é que está à frente desse processo, o Dr. João Paulo, o Dr. Ana Cecília, eu acho que é muito louvável. Nós temos uma classe uma categoria que não é medicamento, nós temos um medicamento apenas na 26, na 24, na antiga 24, que é o Mevatil, tá? O restante que tem no mercado são alterações sanitárias que são produtos de cannabis. E aí vai de encontro na frente que eu vou responder da Conitec e o porquê do SUS não padronizar com facilidade. Então, assim, de qualquer maneira, você produzir evidências. Nós temos capacitação hoje. Nós temos, se você pensar que a legislação permite, a RDC 327, que você faça estudos clínicos, tem que fazer estudo clínico para renovar o outro período de 5 anos, senão você morre, né? Você não vai vender mais. Ah, Você está gerando dados de mundo real que podem virar eficácias de mundo real. Eu não quero Sim. falar de estratégias, tá? Talvez a gente não tenha isso, mas as indústrias farmacêuticas hoje, que estão com um bom sistema de farmacovigilância, elas estão captando esses eventos adversos que são sinalizados e a Vigipós está lá. A Anvisa está monitorando isso. Tá? Então, assim, hoje você tem níveis. Eu estou falando assim, porque um grau de nível de evidência 5, que é o mais baixo que tem, que pode ser alguma coisa como um relato de caso, tá? O relato de caso é até menos que 5, né? Mas assim, é uma hipótese. Então você gera, é o gerador de hipótese. Isso já é um grande, é um patamar para você gerar uma hipótese e subir de nível, né? Então, na verdade, você sobe de nível de evidência. E nós temos possibilidade de fazer estudos clínicos ah, muito maior do que o resto do mundo está fazendo, muito mais do que qualquer outra agência. E a RDC 327 é um exemplo para no mundo, tá? Eu acho Não, que no mundo todo é a única realização que permite que haja essa evolução com segurança e eficácia. Ou seja, mostrar segurança e eficácia é a única que você tem esse período, né? Você tem uma latência aí para você demonstrar que é isso. A Anvisa não ia ser eh, 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 colocar uma resolução como essa, vigente e renovando agora, se não tivesse uma segurança, eles fizeram impacto, e foi feito por mais de uma vez, né, impacto regulatório,
eh, eh, de que a segurança está mantida para que isso vá adiante. Ou seja, não é que é seguro, tá? Você tem que comprovar a segurança do seu produto. E isso é importante, porque o fitoterápico, quem, a audiência e todos nós sabemos, não é patenteável, é uma planta, você não pode patentear. O que você faz é uma proteção intelectual do método utilizado para extração, método de formulação, ou seja, é o método. Fórmula. O Você faz uso. exatamente. É uma produção intelectual de métodos. Ou seja, de qualquer maneira, nós temos uma variedade no Brasil de produtos que já devem estar com essa proteção, possivelmente estão, porque estão nas farmacêuticas, devem estar, ninguém trabalha assim, a Raquel sabe disso também. Então, eu estou adiantando, por que que eu falo disso tudo? Porque a complexidade na clínica é exatamente essa. O paciente tem a mesma dificuldade que os médicos prescritores têm. E por que que os médicos prescritores, médicos e dentistas, os prescritores têm, tá? Porque não se tem hoje na universidade, dentro do currículo, na farmacologia clínica, ou mesmo na farmacologia, você não tem o estudo do sistema endocannabinoide, nem do sistema Não. endocannabinoide, é muito pouco. Então, você estudar uma planta que seria farmacognosia, por exemplo, na farmácia, você poderia ter. Eu tenho a farmacopeia que a academia reeditou, tá aqui, a cannabis está descrita lá, por uma série da farmacopeia brasileira, eu estou falando. Então, assim, nós tivemos a nossa farmacopeia, já a descrição dela. Então, só para deixar claro, a dificuldade do paciente, imagine o paciente, né? Porque esse paciente chega, você pediu para adiantar, eu estou adiantando, como é que chega esse paciente ao médico e ao dentista, né? Ele chega com uma complexidade, ele está com uma polifarmácia, geralmente ele está com a polifarmácia. O paciente psiquiátrico é o paciente específico, e por mais que, por que pareça, né, uma das especialidades que mais são contra a prescrição de cannabis é a psiquiatria. E por incrível que pareça, é a que mais prescreve, pelo menos que aparece nos examinamentos aqui no Brasil, tá? Vamos falar em dor, que é a dor que mais tem de solicitação de prescrição. Você modular a dor é algo muito difícil. E não é só uma que você consegue, mas você consegue tirar pacientes. E eu tenho experiência, o Paulo sabe disso, experiência com pacientes que usavam 5 medicamentos e nós conseguimos diminuir esses medicamentos, pregabalina, antidepressivo, um para dormir. Tem um paciente que usa Zolpidem e não consegue sair do Zolpidem de jeito nenhum. Então, assim, é mais uma dependência psicológica do que propriamente dita farmacológica. Então, vamos lá. O paciente chega complexo. Então, você tem uma equipe de saúde, que eu já queria passar para a equipe de saúde, já estamos batendo tempo já, né? Já batemos. A equipe de saúde é muito importante em tudo, né? Eu não vejo hoje nenhuma prescrição ocorrer se não tiver uma equipe de saúde multiprofissional colaborando com colaboração. A farmacologia, o farmacêutico clínico é importantíssimo, o farmacêutico de bancada e farmacêutico que pode dar essa orientação básica, que está o Paulo. O Paulo também é farmacêutico, também clínico, ele faz a parte clínica também. Então, assim, você também faz, Raquel. Então, assim, o acompanhamento o psicólogo, a enfermagem, todos os profissionais da equipe dita de profissionais de saúde são importantes no manejo desse paciente. Esse paciente não pode ser manejado de uma única forma, tá? Ainda mais com uma planta, se você for usar a psicoatividade, usar o THC, em algumas situações você tem que usar com um pouco mais de THC. Então, hoje não tem essa permissão, mas também não é proibido você fazer isso. O RDC 26 permite você, como o Mevatil. Mevatil tem dose alta, THC, e ele é pressão receptor amarelo, e a complexidade da pressão vem da complexidade da planta e saber a escolha que você tem. O CBG é algo que está aparecendo para dor, para ansiedade, principalmente para dor, né? Mas, de qualquer maneira, tem estudos clínicos randomizados, duplo cego. Então, é estudo de nível de evidência 1. E já estão em andamento no clinicaltrial.gov, você encontra alguns estudos em andamento com nível de evidência 1, tá? De 1 e 2, vou dizer assim, vai. Mas, assim, falando do paciente, a dor do paciente, a dor como um todo, tá? Vamos pensar como uma startup. A dor do paciente é assim,
eu ouvi dizer que isso me ajuda. E aí, como ele chama você? Eu já tentei de tudo e não consegui. Aí você tem que fazer uma consulta de 1 hora. O Paulo sabe que consulta demora 1 hora. Eu faço uma consulta de 1 hora, mesmo por teleconsulta, tá? Que eu acho muito terrível você não conseguir examinar o paciente. Às vezes está distante, está no Amazonas, está em outro estado. Então, a teleconsulta ajuda bastante. Você manejar, ele aceitar que você tem que manejar é, todo o complexo de medicação que ele toma para que a gente possa adequar. E tem uma resposta, uma coisa que eu acho bom tocar, tá? Não estamos no fim, mas é bom tocar. A dose-resposta em fitocannabinoides, ela é muito importante. A curva em U invertida, ela é bastante importante porque você vai aumentando a dose até um certo ponto. A gente começa com doses pequenas, muito pequenas, e vai aumentando a dose até chegar na dose resposta mais efetiva para aquele paciente. Não é só eficaz, mas é efetiva. Assim, porque a partir do momento ele começa a não mais ter efeito, ele começa a ter, cair o efeito dele. O que a gente faz? Retira o medicamento, retira por uns 4, 5 dias, você limpa os receptores, vamos dizer assim, vai, o washout da vida, e você depois reintroduz com doses menores, com o mesmo efeito que tinha com doses maiores. Então, esse efeito é importante que todo mundo que vá tratar o paciente e a equipe multidisciplinar tenha em mente. Em determinado momento, o paciente vai falar: "Olha, eu já estou tomando 60, 70, 80 miligramas e não está fazendo efeito. Então, ok, então vamos voltar. Fazer efeito com 20? Fazia. Então vamos parar um pouquinho, voltar lá atrás e começar com 40, uma dose média, tá? E vamos titulando para cima novamente. Ou se titula para baixo, ou o ideal seria parar de 4 a 5 dias e voltar ao tratamento depois desse período com uma dose menor e a dose resposta passa a ser de novo favorável, tá? Eu já estouramos o tempo, acho que não dá tempo de falar muito mais que isso, Raquel, senão vai. Não Sim. Então, assim, sobrou um monte de coisa, mas, assim, eu queria deixar bem claro, reforçar o papel da Anvisa, que é muito importante e está sendo um impulso para a gente. O papel da farmacologia está sendo importante. A farmacologia clínica é pouco conhecida, tá? A farmacologia clínica, eu digo assim, estudos clínicos e pré-clínicos, né? Dependendo da categoria que você for eleger para registrar seu produto que tem autorização sanitária, que é a 26 ou a 24, você tem que fazer talvez pré-clínicos, alguns pré-clínicos, tá? E que são, tem um guia que a Anvisa já preconiza para isso. Mas assim, isso é um overview do overview, né? Ou seja, é nada, né, é um tantinho assim. Mas eu já estourei o tempo, então acho melhor a gente passar. Você, por É favor. isso. Eu gostaria então de só de frisar, né, algumas coisas que o Dr. Hilton trouxe aí, né, a questão da 327 e da Anvisa, que foi um marco na regulamentação da cannabis, que está sob revisão nesse momento. E o Dr. Hilton trouxe a questão dos próprios produtos desenvolvidos pela indústria e já em utilização, que receberam aí essa autorização sanitária aí de 5 anos e que a RDC 27 agora está nessa consulta pública que terminou, foi falado no início, né, da apresentação hoje, que ela entrou em consulta pública no início de abril, agora 4 de abril, e terminou agora no início de junho. Então, está na fase de compilação de dados, análise, discussão para o fechamento de uma nova resolução. Ela traz essa questão da ampliação da autorização sanitária para mais 5 anos, né? Porque dá tempo da análise de dados e das próprias empresas trabalharem em cima disso aí também. E outra questão são as judicializações, né? Ainda para importação, porque a questão do cultivo da cannabis no Brasil é uma discussão em paralelo. Nós Sim, temos a RDC aí de 660 de 22, né, que traz sobre essa questão da importação. Até essa renovação da 327, ela não deixa a 660, não caiu a 660, continua valendo a 660, e é uma discussão paralela. Inclusive, o Supremo Tribunal ele trouxe essa questão, em muitos casos, da farmácia de manipulação. Então, era outra questão que eu queria trazer aqui, que a 327 não permite a manipulação,
principalmente dos fitocomplexos, de uma forma assim mais precisa, né, do CBD, principalmente, o que traria uma individualização, barateamento no preço desses produtos, e é isso tudo que está em discussão nessa consulta pública para revisão dessa 327 aí. Né? Então, eu acho que seria uma discussão só disso, se a gente for parar para falar disso, a gente fica o assunto é tão amplo, que nós três aqui, os três, tanto eu, quanto o Wilton, quanto o Paulo, a gente fica ansioso, porque Sim. é um mundo de assunto para falar. Né? E ao mesmo tempo que eu estou com a palavra, né? Estava com a palavra do doutor Paulo, depois do doutor Hilton, e aí a gente fica aqui ansioso, querendo trazer também algumas considerações, porque muita coisa a acrescentar. Né? Infelizmente, eu vou prosseguir aqui e eu Sim. vou passar para a parte das perguntas, porque são muitas, né? Então, vou começar a trazer aqui alguma coisa. Então, parabenizando, né, pela escolha do tema, pelas discussões trazidas aqui, né, pela abordagem. Então, aqui, ó, sabidamente o CBD tem atuação importante no citocromo P450. Vocês entendem que nossos profissionais estão preparados para identificar interações de mais importantes? Posso só começar? As Eu vou clínicas. falar, vou falar como eu respondo rapidamente. Eu faço isso. Eu faço normalmente, existem diversos aplicativos que fazem isso, tá? Se você colocar o MD Consult, um deles, MD Consult, você tem as interações possíveis. Sim, você tem como PK150, ora aumentando ou diminuindo o nível sérico de o determinado fármaco. Por incrível que pareça, todas essas interações algumas são, uma boa parte é mapeada, tá? E é possível você controlá-las. Você tem que monitorar. Na psiquiatria, é muito conhecido as interações. E no próprio citocromo, o P450 aqui é o CPI, acho que é o Y6, eu não me recordo qual deles é agora. Mas, de qualquer maneira, sim. Ou seja, é sim e não, né? Existem ferramentas para você buscar isso quando você tem o seu paciente. Se são conhecidas? Não, não são conhecidas. São pouco conhecidas e pouco utilizadas pelos prescritores. Na minha percepção, tá? Posso estar enganado, mas são pouco utilizadas. Deveriam ser mais utilizadas. Posso dar o meu. Lógico. Claro. Quero aproveitar e puxar a brasa para nossa sardinha, porque o médico faz anamnese, como o Hilton lá, anamnese clínica, de 1 hora conversando com o paciente para descobrir o que ele tem. Mas tem a anamnese farmacêutica, que é o nosso papel, junto com o clínico, com o médico, seja o odontólogo, o dentista, de ver quais medicações que ele está tomando e ver se há interação. Há interações importantes, devido à metabolização através do citocromo P450, 3A2, 3D6, tem vários isoenzimas que metabolizam algumas das drogas que são usadas, anticonvulsivantes, que ela é indicada como um anticonvulsivante e a paciente já está tomando um outro, carbamazepina, algum outro anticonvulsivante, que ela vai ter uma interação ou aumentando a concentração ou diminuindo como o Hilton colocou. Então é muito importante que haja essa anamnese farmacêutica, é um trabalho para os farmacêuticos, basicamente. Os médicos fazem também, mas a pergunta é: nossos profissionais estão preparados para identificar as interações mais importantes? A gente está trabalhando nisso na formação junto ao Conselho Federal de Farmácia, junto aos conselhos regionais, para que o farmacêutico esteja preparado para fazer esse trabalho junto com os médicos. E os profissionais médicos, parece que é em torno de 1.000. Eu acho que esse número tem que estar errado. 1.000, um pouco mais que 1.000 profissionais que estão prescrevendo cannabis no É um por Brasil. cento. É um por Você cento. tem isso, É É Hilton? um um São por cento, é um 300. pouquinho mais de 1%. Tá, nós Dos temos médicos. quantos no Dá Brasil? uns 2.500, mais ou menos, 3.000 médicos, mais ou menos. 3.000, quer dizer, era 1.000 agora, Mais ou mas é menos muito isso. pouco. É muito Mas pouco. Por quê? veja, Paulo, aqui eu tenho uma colocação que complementa. O fitoterápico em si é uma classe que é pouco prescrita Exato. pelos médicos e dentistas. Eu acho que é uma característica dos ocidentais, né? Se a gente pegar a Europa, a Alemanha
e eu estou me estendendo porque vale a pena, isso é importante. A Alemanha dá preferência para fitoterápicos, ao invés de sintéticos. Ao contrário da gente, né? Nós damos preferência para os sintéticos, que é uma cultura americana, em detrimento dos fitoterápicos. Nós temos uma abundância, uma biodiversidade enorme e bonita. Então, eu acho assim, uma coisa muito boa. Eu acho que alguém me perguntou aqui sobre o MD Consult, é o aplicativo, tá? Você pode baixar o aplicativo. É um aplicativo em inglês, é americano, mas tem na loja de todos os aplicativos, tanto Android quanto iOS. Tem o Posso? drugs.com também. Então, o Drugs.com. O Drugs.com, ele fala um pouco mais, mas esse MD.com você coloca, é mais rápido, né? Você coloca interaction e você já coloca o nome das drogas, ele vai te dando aonde que tem sinergias ou inibições, tá? Então, ele é mais prático no dia a dia, vamos dizer. É um dos, né? Tem diversos outros, tá? Tem. Posso aproveitar um gancho bem rápido aqui da resposta do Hilton, que é que na Alemanha são utilizados fitoterápicos e a gente segue uma cultura americana que usa os sintéticos. E a pergunta vem, ué, por quê? Né? Por que que na Alemanha? Será que eles estão atrasados? É porque eles Não. perderam a guerra. É porque eles perderam a guerra. E os Estados Unidos proibiu, limitou o desenvolvimento da indústria química na Alemanha. Eles foram obrigados a recorrer aos fitos que eles tinham lá, já aquela cultura, a partir da Segunda Guerra Mundial. Tanto que a gente tinha grandes laboratórios alemães, que eram super importantes, Bayer e daí para frente. Tem, né, doutor Paulo? Mas eles tinham, na verdade, grande utilização de fitoterápico. A primeira Já, farmacopéia mundial foi desenvolvida, É alemã, é alemã. é já, alemã. já É. Foi tinham, né, produzida essa por cultura. A Europa adotou a alemã para não ter trabalho de fazer outra. Na verdade, a farmacopéia europeia é alemã, é copiada da Alemanha. Você tem razão. E a gente tem a Agência Europeia de Medicamentos, Isso. que é muito utilizada aqui no Brasil, há uma referência. Tem monografias que nós não temos na nossa farmacopeia, que são inclusive traduzidas oficialmente aí pela E a Anvisa. Anvisa aceita a europeia do EMA, né? Da EMA, como para você poder fazer registro de produto também, quando não É, é nossa. Em relação aceita à sim. flora e biodiversidade, infelizmente ou felizmente, não sei, a gente não pode dizer o mesmo sobre os Estados Unidos, né? Que É. dizimou praticamente toda Não, a e sua lá flora. nem tem fitoterápico, lá é tudo Não, classificado como É tudo, suplemento é tudo alimentar, classe né? nova. Então, outra cultura, é. é outra cultura, é outro parâmetro mesmo, né? Então, a Luciana Freitas aqui está perguntando se os professores acham sobre os ensaios clínicos de vida real conduzido com pessoas que utilizam canabidiol e o que se pode esperar. Na verdade, o Wilton, eu trouxe essa pergunta, mas na verdade o Dr. Wilton ele até discutiu um pouco isso, né? Sim. Sobre os medicamentos que estão aí das É. empresas já em uso, que poderiam ser considerados Eu acho que é uma estratégia, na verdade, sim, né? Seria uma estratégia a ser utilizada. Não sei se a Anvisa aceitaria nesse momento, que ainda está evidências do mundo real gerando dados, desculpe, dados do mundo real, gerando evidências para suporte de registro, é algo que até o FDA, o USAID está discutindo também isso, tá? Então tem um manual, já temos manual no Brasil para isso. Eu já fiz alguns arrazoados com esses dados, tá? Com quem tem o sistema. Todas as indústrias farmacêuticas têm. Isso é muito caro, da Equivia, e tem o sistema do Vigipós. Todo cidadão pode usar o Vigipós, que é o Vigimed, na verdade, que você pode fazer pelo menos ter um perfil de segurança a partir dele, tá? Sim, sim. Aí uma pergunta aqui, Humberto, sobre a colheita. Em algumas áreas onde há controle sobre o ponto de coleta, quem determina esse ponto é o Departamento de Agricultura da região, né? Ele fala que o slide do Dr. Paulo mostra que o tempo é crítico, né? Para países que importam extrato, qual é a atenção que é dada entre o ponto de amostragem e o fim da colheita, levando ainda em consideração que o estado de maturidade da flor não é homogênea. Por favor, indicar o impacto do teor dos principais componentes do extrato parcial ou mais profundamente purificado. Antes de eu passar a palavra aqui para o doutor Paulo, eu vou chamar a atenção
que um dos pontos da consulta pública dessa RDC 327 é trazer parâmetros de qualidade para que possamos fazer melhor o controle de qualidade desses produtos que estão chegando ao Brasil, tanto os importados quanto aqueles que são produzidos aqui, mas com derivados advindos de importação, tá? Então, já passa a palavra aí para o doutor Paulo. Tá, Humberto, eu agradeço a pergunta e a oportunidade de estender um pouquinho, mas bem rapidamente. É necessário que sejam adotadas boas práticas agrícolas em toda a cadeia produtiva, desde a semeadura, desenvolvimento da planta, maturação, condução, manejo, coleta, colheita, secagem, estabilização, maturação. Depois que ela é coletada, ela continua tendo uma série, que ela é colhida, continua tendo uma série de reações químicas que vai mudando aquele perfil. Então, caso a gente não tenha boas práticas agrícolas, até receber o insumo farmacêutico ativo vegetal nas nossas mãos, cada lote, cada colheita vai ter um produto diferente. Tanto que é exigido boas práticas agrícolas, boas práticas de produção, boas práticas laboratoriais, boas práticas de distribuição, boas práticas clínicas em toda a cadeia em que entra a planta cannabis, porque a variabilidade, o quanto ela muda de perfil é muito grande. E como a Raquel colocou também, os métodos de extração, né? Dependendo do método de extração, então tem que ser tudo padronizado. E por isso que o Hilton também colocou que não dá para a gente substituir um medicamento que tenha canabinoides por outro medicamento. Eles não são iguais. Até nos que trabalham com produto isolado. A gente percebe que tem uma diferença na clínica, quando usa um e quando usa outro. Então... Exatamente isso. Muito obrigada aí. O Humberto aqui também está chamando a atenção, né, que nos Estados Unidos tem legislação diferente, né, para os fitoterápicos. Não no geral, não é todo estado que não aceita, né? Então ele fala a questão Oregon, Washington, Califórnia, Colorado, Kentucky. Ele chama a questão sobre isso, né? E daí eu fiz esse comentário até para chamar a atenção, né? Dos canabinoides do SUS, que foi uma das perguntas feitas para o doutor Graça, né? Sim. Nós ainda, de uma forma ampla aí, nós não temos ainda o acesso dos canabinoides pelo SUS, ainda é bastante limitado, é complexo, né? Exatamente porque cada estado tem uma legislação. Aqui, eu que estou aqui em Minas Gerais, né? Sou do FMG. Ano passado pude participar de muitas discussões aqui até na Câmara do governo do estado, né? Sobre isso. Então, cada município, cada estado, né, tem a sua legislação, né? E em nível federal, até o momento, o Ministério da Saúde ainda não tem uma lista de medicamento à base de cannabis incorporado no SUS, presente na Rename, não. né? A gente tem... Mas isso, Raquel, desculpa te Pode cortar, falar. pode ter terminando, que eu estou preparado com o tempo só. Eu queria complementar só em relação aos Estados Unidos, que eu não lembro do nome da pessoa que falou, mas assim, acho que é o Humberto. Tá. Humberto. Na verdade, o que acontece é o seguinte: nos Estados Unidos, os estados que ele citou são grau suplemento alimentar, tá? A 660, todos são suplemento alimentar, a grande maioria, 98%. É, e aí você já parte do princípio que o nosso, a 327 não permite grau suplemento alimentar, é grau farmacêutico. Então você tem IFAs ou medicamentos, é, não é nem chamado medicamento no Brasil, é produto, né? Produto derivado da cannabis com grau farmacêutico, não de suplemento alimentar. É totalmente diferente. Por isso que eu falei COA lá em cima. O COA assim aplica a 660, porque aqui na bula, entre aspas, nossa, né? O que sai, que na verdade é um folheto, né? O que sai é o que a gente costuma ver. Eu acho que é importante, costuma ver os marcadores, né? Canabidiol e THC. O fito complexo fica a outro ponto. Agora, em relação ao SUS, que está desde o começo, né?
O SUS, na verdade, federal, até onde eu tenho conhecimento, tá? Todos os medicamentos, para serem disponibilizados pelo SUS, pela SUS, você tem que ter uma avaliação da Conitec. A Conitec avalia medicamento. Ela já respondeu isso, foi submetido à Conitec, acho que uns 4 anos atrás, se eu não me engano. A Conitec não pôde avaliar porque nós temos produtos para cannabis e não medicamentos. Então, ela só vai avaliar o produto quando ele for medicamento. A Mevatil pode ser avaliado, se já não foi, eu não me recordo. Mas a partir do momento que você mesmo falou que a 387 vai obrigar, e isso vai ser necessário, ao estender os 5 anos, ir para você ter que demonstrar evidências que você está desenvolvendo estudos clínicos, ou estudos clínicos em relação àquilo que você tem autorização sanitária para poder renovar, você vai ter sim medicamentos ou indo para 26 ou pela 24. Ou é específico ou é fito. Então, na verdade, aí sim o SUS vai poder fornecer. As legislações estaduais fornecem quase que pela mesma lei do medicamento de alta complexidade. Eles têm a mesma compreensão que é muito caro e ele não consegue comprar na farmácia, então você fornece por um uso, não é um uso compassível como a 60, mas é medicamento de alta complexidade que eles fazem. Eu acho que aí tem na minha concepção, posso estar enganado totalmente, tá? Mas acho que existe uma dúvida de fornecimento pelo SUS, que os estados promulgam ser, e que o SUS é federal e não estadual, tá? É mais ou menos isso que eu imagino. Não sei se o Paulo quer completar ou você, Raquel. Desculpe. Nada. Quer complementar, Paulo? Quase tudo eu gostaria de que a gente tivesse a oportunidade de complementar, mas o tempo não permite. Eu queria só fazer um link com o que foi colocado, talvez dê até para abarcar o SUS também, por que não está no SUS, né? É um comentário que a professora Silvia fez sobre a atuação da equipe interprofissional de saúde, que ela pode colaborar muito com a otimização da farmacoterapia, especialmente nas interações. Eu dei exemplo das interações, mas não só das interações, porque por ser tão diverso esta droga e ser tão diverso cada paciente responde de uma forma. Aquele medicamento que funcionou maravilhosamente para aquela mesma criança, mesma idade, mesma síndrome, tudo muito parecido, não tem resposta nenhuma para outra criança. E o médico, aí a gente tem 3.000, talvez seja um dos motivos por que está ainda tão poucos médicos estão prescrevendo, porque não dá para fazer aquela consulta rápida de plano de saúde e prescrever canabinoide. E o acompanhamento tem que ser muito próximo, durante um mês, pelo menos, avaliando como que ele está reagindo nos diversos aspectos que o paciente vai responder. Vai melhorar sono, vai melhorar humor, vai melhorar dor, vai melhorar a queixa principal. Então, esse acompanhamento, eu sinto que o médico tem pouco tempo para fazer. Daí a importância da equipe interdisciplinar, que a professora Silvia citou, e do farmacêutico ter uma atuação também maior nessa área. Exatamente. Aí vem a pergunta do Nicolas Correia, né? Como fazer um check-up para saber se um paciente é capaz de ser tratado com canabinoide? Em caso de alergia a algum medicamento, ocorre na anamnese? Ocorre na anamnese. Porém, isso não é possível nesse caso. Vem um pouco de encontro que você estava falando aí, né, doutor Paulo? Vem e vai de encontro com a pergunta da Vânia Silva, que ela Sim. pergunta sobre a complexidade fitoquímica, né, a variabilidade individual, como a gente estava falando. Ela pergunta como a gente enxerga o papel da farmacogenética na personalização dos tratamentos com cannabis Isso medicinal. isso é uma coisa que eu acho pertinente e, quando Uhum. possível, eu utilizo. A farmacogenética é caro, os estudos são caros. A psiquiatria usa muito para farmacogenética, tá? Eu fiz estudo de farmacogenética, mais de um. Então, assim, na verdade, seria importante, sim. Não é na prática, a gente faz a farmacogenética quase que na prática, tá? No consultório. A gente acaba. Basicamente, tem o metabolizador rápido e o lento, tá? Se a gente separar em duas cortes, tá? Eh, então, eu acho que vale a pena você detectar na anamnese se ele metaboliza rápido ou lento. Isso já é um grande passo. Isso não é impossível detectar se ele tomar outros medicamentos, porque a meia-vida de alguns medicamentos, o rápido vai ser uma meia-vida menor
e a área sob a curva menor, em consequência, tudo vai ser menor, né? E isso é possível, sim, ser detectado numa boa anamnese, não de 10 minutos. Isso realmente você não consegue fazer. Agora, a anamnese, se esse paciente já está usando outros medicamentos, você pode saber quanto tempo ele sente a ação do medicamento ao longo do dia. A gente consegue tentar fazer um corte entre rápido e lento, tá? Mas existe testes de farmacogenética genômica e genética que os laboratórios oferecem. Tem alguns É, que eu, oferecem. eu aproveito só para dizer que esses testes são caros e um pouco muito distante da realidade do brasileiro. A gente já tem dificuldade para ter acesso ao medicamento, a gente vai fazer um teste para saber se ele é metabolizador rápido ou lento. Numa boa anamnese farmacêutica ou clínica, a gente percebe. Com as doses que ele está tomando, se teve algum problema de interação, não foi isso que você disse, Hilton, que a gente pode Foi. então agora colocar que, olha, precisa de um teste Não, farmacogenético, não, mais não, R$ não, não, 1.500. eu quero que me entendam bem. Eu não falei que isso é Sim, necessário. sim, sim. Seria conveniente caso É, você tenha dificuldade com o tratamento polifarmácia que existe hoje de muitos pacientes de idade, principalmente, ou criança, né? Polimedicada. tá, já que é um diálogo, não é um debate, eu não vou contrapor, eu vou só complementar. Que como a gente começa com uma dose muito baixinha, a gente Sim, percebe se está tendo interação. Porque muitas vezes aparece o sintoma da dose do outra medicação, que o médico tem que aí reduzir a dose das outras medicações devido à interação do, dos canabinoides que estão sendo prescritos. isso. O papo está muito bom, mas infelizmente temos que encerrar a atividade de hoje e deixou um gostinho de quero mais. Cada tópico aí que a gente selecionou para discutir, eu acho que tinha que abrir num tema diferenciado, porque tem muita informação e foi uma mesa maravilhosa, muito conhecimento que a gente trouxe aqui, né? Então, vou partir para o final, vou agradecer em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, né? Em especial, doutor Orlando Matos, doutor Hilton Oliveira, que trouxeram aí brilhantemente considerações e experiência de vida e vivência, né? O tempo foi curto para a gente aproveitar mais esse conhecimento aí e que trouxeram, na verdade, considerações e contribuições relevantes aí para o assunto dentro do contexto da clínica, dentro do contexto brasileiro, né? Então, fica aqui o nosso estímulo para que nós, né, acadêmicos, pesquisadores, alunos, os professores, que nós continuemos a estudar, porque nós ainda Exato. temos muitas perguntas, né? Os fitoterápicos, não só os canabinoides foram deixados de lado, mas como os fitoterápicos em geral foram deixados de lado. E hoje a gente está fazendo com muita alegria, né? Eu vejo muita construção e nós estamos fazendo esse caminho de volta para trazer conhecimento, para trazer uso com segurança, com eficácia, para trazer qualidade aos nossos medicamentos que têm a base, que tem como base, né, as plantas medicinais. Né? Então, meu muito obrigado, doutor Paulo, já fica aí um novo pensar num tema bem bacana para tratar sobre o cannabis, para a gente destrinchar mais algumas desses tópicos aí que a gente colocou hoje, tá bom? Então, muito obrigada. Eu só queria, para fechar aqui, eu gostaria de anunciar o Prêmio Pio Corrêa de Inovação em Ciências Farmacêuticas com a Biodiversidade Brasileira. Ele foi instituído aí pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Já estamos na nossa terceira edição, né? Ele foi instituído em 2021 e ele tem aí o objetivo de incentivar e reconhecer pesquisadores atuantes nas diversas áreas da ciência farmacêutica, com ênfase na biodiversidade brasileira. E é exatamente isso que a gente estava trazendo e estava discutindo hoje. Né? Então, tem o objetivo de mostrar pesquisas inovadoras, né? De estudos que vão contribuir aí com esse setor
farmacêutico, tanto da área de medicamentos quanto da área de cosméticos, produtos de higiene, suplementos alimentares e vacinas também. Nós estamos com as inscrições abertas, mas está quase fechando, né? Até dia 30 de junho aí, de 2025, né? O link vai estar na gravação, vocês podem entrar também no site da academia, em todas as redes sociais, vocês vão ter a oportunidade de ver o edital e as condições para participação desse prêmio, né? Então, também para fechar, aproveito a oportunidade para informar que na segunda-feira que vem, 23 de junho, nós vamos ter a mesa redonda, primeiro espaço da escola DCI OMS Brasil, né? Então, o link também está sendo compartilhado no chat. Então, nós vamos agora encerrar a nossa transmissão. Então, eu deixo aqui um grande abraço a todos que participaram, né? A academia, a Wilton, Paulo, tá? Até uma próxima vez. Obrigado você, Raquel. Muito obrigado, Raquel. Foi um prazer Obrigado. enorme. Tá bom, obrigado a todos. Obrigado.